Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja em cada coração, amém? Pode assentar-se, vocês também, tudo bem com vocês? Na bênção? Amém. Temos aqui o nosso irmão que nos visita aqui, o Eldson, é isso? Falei correto? Eu vou chamar de Cafu, que é mais fácil. Amém, amigo do nosso irmão aí, o André. Eu estive visitando, que dia que foi? Na quinta? Foi na quarta, né? Estivemos lá, fazendo uma visita, e ele está aqui com a gente, está muito feliz, viu? De estar aqui, sinta-se em casa, no nome de Jesus. Vamos recebê-lo aplaudindo no nome de Jesus, queridos? Amém. Queridos, amanhã tem o culto da mocidade lá na sede, né? Vai ser 7h30, aqui está marcado. Vai ter a noite da batata recheada. Batata recheada é muito bom, né? R$15 é o valor, tá bom? E o recheio é super top, como o pessoal está sempre acostumado a fazer. Obrigado, querida. Amém. E no dia 16 nós teremos a confraternização de final de ano. É o rodízio de pizza, tá bom? Eu sei que tem a Kátia está vendendo. A Kátia está aí hoje? Tá. A Kátia está ali. E só ela, né? Então compre o seu convite, tá bom? Vagas limitadas, mas vai ser uma bênção também. Vamos lá, falar daquilo que interessa na realidade, né? Que é a palavra de Deus. Você vai abrir a tua Bíblia comigo, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 12. Amém? Gênesis 12, versículo 1. E aí você vai encontrando, você vai se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, para a gente fazer a leitura aqui da nossa palavra abençoada. Amém? Podemos ler? Quem está comigo, diga amém. O pessoal já colocou aqui. Se você não tiver a Bíblia, acompanhe aí. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão, antes de ser Abraão, o nome dele era Abrão. Deus mudou o nome dele lá na frente. É uma outra história que a gente pode um dia estar ministrando. Abrão significa pai, e Abraão significa pai de uma grande nação, tá? Mesmo sem não ter nenhum filho, o nome dele era pai. Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A gente vê aqui que Deus disse para ele: você vai ter que andar comigo para mim poder te mostrar. Ele não sabia aonde ele ia. Para isso ele precisou confiar em Deus de todo o seu coração. Ele sai da onde ele está lá com a sua casa, ele está lá com o seu bem estar garantido, sua família toda lá, e Deus diz: abandona tudo e vem comigo. Sem saber para onde iria. Sem saber para onde iria, tá? E aí versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló, e Ló foi com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua riqueza que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã.
E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, e te guardarão em vida. Dize, peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Até aí, amém. Levante as tuas mãos aos céus, repita assim comigo com fé: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus eterno, abençoe as nossas vidas, dai-nos, Senhor, a tua bênção, em o nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Podeis assentar-se. Adilson, aumenta para mim, meu querido, meu xará. Obrigado, viu? Aumenta que a garganta minha já não é mais a mesma. Vamos lá. Bom, Deus chamou Abraão. E o chamado de Abraão, que é o nome nós dizemos aí, o nome antes era Abrão, Deus mudou para Abraão. Ele tinha 75 anos quando o Senhor o chamou. Disse que ele seria o pai de uma grande nação, mesmo ele não tendo filho algum. Por quê? Porque a sua esposa Sarai era estéril, ela não poderia ter filhos. Então Deus promete para ele um filho, e mais do que isso, uma nação, que nós conhecemos hoje como Israel, amém? E nós somos de forma espiritual, não no sangue, mas espiritual também, filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão é chamado de o pai da fé. A primeira vez que a palavra fé aparece na Bíblia foi através de Abraão. Não tinha essa palavra antes. Surgiu fé por causa de Abraão. E creu Abraão nisso, e lhe foi imputado por justiça. Então Abraão, ele creu. E quando ele se chamou Abraão, no nascimento do seu filho Isaque, que demorou 25 anos para acontecer, veja que a promessa de Deus não aconteceu no dia seguinte. A promessa de Deus não aconteceu no ano seguinte. Ele tinha 75 anos quando Deus prometeu, mas a promessa em si, ela começou a acontecer quando ele tinha 100 anos de idade. Nunca é tarde para ser abençoado, nunca é tarde para receber uma bênção de Deus. Ah, pastor, eu já estou velho, já estou passando do tempo. Não, promessa de Deus é promessa de Deus. E a Bíblia nos diz que enquanto nós cremos, e se formos fiel até o fim, não morreremos sem ver a promessa de Deus se concretizar na nossa vida. Temos que ser fiéis ao Senhor. Bom,
A palavra do Senhor descreve então que Abraão, ele teve 25 anos de espera. E aí você pode me perguntar, mas por que demorou 25 anos? Deus se esqueceu e Deus só se lembrou 25 anos depois? De forma alguma. Eu lendo a palavra de Deus, eu entendo, é que Abraão, ainda não estava pronto para receber a bênção. Por que ainda não estava pronto para receber a bênção, pastor? É que no decorrer desses 25 anos, ele estava aprendendo. Nós estamos aprendendo. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim. Temos que aprender. E Abraão, até aprender, ele errou bastante. Ele errou muito. No caso aqui, a gente vê que quando ele chegou próximo ali do Egito, a fome estava grande ali. E quando a fome bateu, irmão, não tem coisa mais terrível do que fome. Fale a verdade. Tem gente que fica nervoso quando está sem comer. Quem já ficou, né? Tem gente que fica impaciente. Ele apontou a Letícia, mas tá bom, eu acredito. Tem gente que chega em casa lá, o almoço está demorando 10 minutos para sair, está desesperado, já começa a brigar com a esposa, já chutou cachorro, já fica revoltado, estragou o dia dele. E a fome muitas vezes leva a pessoa a fazer coisas terríveis. A gente vê na palavra de Deus que quando o povo de Israel se separou no reino do norte e o reino do sul, a Bíblia diz que quando Samaria foi cercada, até canibalismo eles cometeram, por causa da fome. Coisa terrível. E a Bíblia não esconde isso. A Bíblia diz que eles fizeram isso. Deus não faz questão de esconder esse tipo de situação, para mostrar que quando o povo se separa da promessa de Deus, é isso que acontece. Vem o desespero. E Abraão sentiu fome. Ele tinha sua esposa, ele tinha o seu sobrinho Ló, ele tinha lá os seus servos, trabalhadores, e ele era responsável por alimentar aquela turma toda. E não tinha comida, ele tinha lá os seus animais, precisava alimentar os seus animais também. Então, qual é a opção que resta? Na cabeça de uma pessoa, quando ele não pensa ainda em Deus completamente como o seu provedor, porque a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina, no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, que o nosso Deus é o nosso provedor. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. É Deus. Então, quando se esquece de Deus por causa da aflição do momento, a pessoa começa a tomar decisão por si só. Tem a promessa, mas ele começa a tomar a decisão por si só. Abraão tinha. E aí o que ele diz? Eu vou para o Egito. Então esse foi um erro, o primeiro erro de Abraão. Descer para o Egito, porque não foi Deus que mandou. Deus aparecia para ele, olha, você vai fazer isso. Deus falava com ele através de sonhos. Deus falava com ele de várias formas. E agora Deus não falou, desce para o Egito. E por isso demorou 25 anos para a promessa acontecer. Somos nós que atrasamos o milagre de Deus na nossa vida. Toda vez que nós saímos da palavra para andarmos segundo o nosso próprio coração, a nossa necessidade. Olha só o que o salmista diz no Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Muitas vezes, para Deus nos ensinar a fazer a vontade dele, está aqui, para Deus nos ensinar a fazer a vontade dele, Deus precisa muitas vezes deixar a gente meio que à vontade, deixar a gente agir, para ver
que não vale a pena sair da vontade dele. E aí diz mais o salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Às vezes nós vamos para terrenos acidentados na nossa vida, terras acidentadas, cheias de problemas, de dificuldade, cheias de obstáculos, porque nós escolhemos, e nós não podemos dizer que a culpa foi de Deus. A culpa não foi de Deus, a culpa foi nossa, que escolhemos o nosso próprio caminho. E aqui diz que Deus, Ele quer nos levar, nos guiar com o seu bom espírito por uma terra plana, uma terra aonde o caminho é mais fácil. Subir cansa, descer parece ser mais fácil, né? Tem um ditado que diz aí que para baixo todo santo ajuda. Às vezes a pessoa pega um embalo na vida, vai descendo, quando ele vê, ele chega lá no fundo do poço. Caminhar em terra plana significa que o caminho de Deus é reto para a minha vida, é reto para a sua vida. Deus, Ele não faz rodeios. Deus, Ele nos leva diretamente para a vitória e para a salvação. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. É um caminho plano, é um caminho reto. A conversa de Deus é reta para comigo e com você. Não tem rodeios. É a gente que muitas vezes procura cortar caminho, procurar atalhos na vida, para tentar atingir o objetivo mais rápido. E aí o caminho mais fácil, muitas vezes, o final dele é mais complicado. Então Abraão, ele precisava aprender mais de Deus. Quando eu erro, quando você erra, e todos nós erramos, porque somos imperfeitos, nós atrasamos um pouco da bênção de Deus na nossa vida. Retardamos a bênção de Deus. É por isso que Jesus diz, olha, disse para os seus discípulos, vigiem, estejam atentos, orem, para que não caiam na tentação. Abraão, ele caiu na tentação da facilidade do Egito. Só que ele sabia que tinha problema lá na frente. Ele sabia. Tanto é que ele disse, olha, Sara, você é uma mulher bonita, você é uma mulher formosa, e quando perguntarem para você se você é minha esposa, se você falar para eles que você é minha esposa, eles vão nos matar. Eles vão me matar a mim, e eles vão segurar para eles. Você vai dizer que você é minha irmã. Era uma meia mentira, porque naquele momento da geração, do povoamento da terra, era o que acontecia. Sara era meia irmã dele. Então não era uma mentira completa, era uma meia verdade. Só que uma meia verdade é uma mentira inteira. Então ele sabia que ele ia ter que mentir. Ele sabia que ia correr risco de morrer. Veja só como é a insanidade. Queridos, por mais que a pressão da vida seja contra a tua vida, permaneça debaixo da promessa de Deus, das mãos santas do Senhor. Não se desvie dela, nem para a esquerda, nem para a direita, porque enquanto estamos debaixo dela, Ele cuida, Ele nos protege, Ele nos livra de todo o mal. Então Abraão, ele sabia que ele tinha fome, e a fome é algo sério, mas ele sabia, se eu sair daqui do caminho, eu posso morrer lá. E tem gente que vai nessa. Tem muito crente que sabe que não deve, que não deveria, que não poderia pegar certos caminhos na vida, e pega.
ou pega porque tá precisando, nega porque o impulso da carne é mais forte do que a razão. E é por isso que a palavra de Deus nos fala que a nossa fé, que o nosso culto não é um culto impulsivo, que se manifesta pelo poder do sentimento. Não, o nosso culto é um culto racional. Nós temos que ter uma fé racional, como se raciocina um cristão. Curto e grosso para dizer para você, se com Deus está ruim, sem Deus vai ficar impossível. Se com Deus, se com a promessa de Deus, a batalha está grande, sem a bênção de Deus, eu vou perder a batalha. Mas aquele que permanece na presença do Senhor, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, que ele vai vencer a batalha e as dificuldades da vida. Mas tem que permanecer. Quando Abraão estava lá pensativo, certa vez ele estava pensando, será que vai ser, que vai acontecer a promessa de Deus na minha vida? Veja só a pergunta que ele faz para Deus. Deus, quem será? Quem será o meu herdeiro? Quem vai herdar, Senhor, as minhas riquezas? Quem vai herdar, Senhor, os meus bens? Será que o meu herdeiro será Eliezer, o meu Damasceno, o meu mordomo, o meu ajudante mais próximo? E aí Deus disse para ele, para com isso aí, não vai ser assim não, vai ser do jeito que eu falei. Amados, o meu futuro e o teu futuro, se estivermos na presença de Deus, não vai ser como eu quero, não será como o mundo quer, e muito menos como o diabo quer que seja, será conforme a vontade de Deus. E Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a tua vida. Aleluia. Fica na promessa. Aí Deus diz assim, sai para fora, meu filho. Sai para fora, olha para o céu aí. Conta as estrelas aí. Já contou estrelas quando era criança? Quem já tentou contar estrela aí? Se falava e se contava estrela assim, ia nascer uma verruga na ponta do dedo. Vai nascer na ponta do nariz. Aí a gente tinha medo de contar quando era criança. Mas Deus disse, conta lá, você pode, assim será a tua descendência, porque vai ser do jeito que eu falei, não do jeito que você está pensando. Eu tenho coisas grandes, irmão, Deus tem coisas grandes para você. Segundo a palavra de Deus diz, coisas que os nossos olhos ainda não viram, coisas que os nossos ouvidos ainda não ouviram, coisas que o nosso coração ainda não sentiu, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Abraão ficou, ele ficou cheio de dúvidas, cheio de problemas. Mas se Deus disse para Abraão, sai da tua parentela, meu querido, e segue a minha vontade. A gente tem que entender uma coisa no coração da gente. Deus, ele se tornou responsável pela nossa vida. Deus é responsável por aquilo que ele te prometeu. Ele não é homem, diz a Bíblia, para que minta, nem filho do homem para voltar atrás daquilo que falou. Ele é responsável, sim. Ele é Deus. O que fez Abraão?
Abraão, ele trocou a bênção de Deus, o caminho do Senhor, por uma barriga cheia. Tipo o bisneto dele, ele teve um bisneto chamado Esaú, irmão mais velho de Jacó. Esaú fez a mesma coisa, em proporções diferentes. Trocou a bênção dele por um prato de sopa, um guisado saboroso. A Bíblia diz que era um guisado vermelho. Sabe o que ele falou? De que me serve a bênção da primogenitura, se eu estou de barriga cheia, perdão, de barriga vazia. Se eu estou de barriga vazia, do que adianta ser abençoado? Se eu estou sem dinheiro, que adianta a bênção? Se eu estou sem trabalho, que adianta a bênção de Deus, a promessa de Deus? Se eu estou sem marido, sem esposa, do que me adianta? E aí quando a pessoa bota isso na cabeça, o inimigo coloca, incita essa pessoa a pensar dessa forma, e aí a pessoa aceita qualquer coisa. Aceita qualquer um como esposo, qualquer uma como esposa, porque não quer ficar sozinho, não quer ficar sozinha. Aceita qualquer emprego, mesmo que esse emprego não seja um emprego bom. E tenho mais uma coisa que eu te digo: tudo e qualquer emprego que te tira da presença de Deus, não é bênção de Deus, porque Deus não vai te dar um emprego que te tire da presença dEle. Ah, eu aceitei um dinheiro, porque estava precisando, e às vezes é uma cilada do diabo, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus não traz dores, a bênção de Deus não machuca, a bênção de Deus não traz pesadelo, a bênção de Deus não traz insônia, a bênção de Deus não traz angústia, a bênção de Deus enriquece. Então, se não vai enriquecer, se não vai trazer paz, se não vai trazer alegria, não é bênção de Deus. Porque a bênção de Deus enriquece e nos traz paz. Aleluia. A promessa de Deus nos transforma e nos faz mais do que vencedor. Qual é a lição, pastor? Não troque a bênção de Deus por qualquer prato, por qualquer oportunidade, por mais que pareça ser desejável, apreciado, saboroso, apetitoso. Vamos lembrar de Eva. O que foi que ela viu lá no jardim do Éden? O diabo apareceu para ela e falou: olha que fruta bonita. Não tem nada a ver com maçã, tá bom? A Bíblia não fala que foi maçã, que foi pera ou se foi uma jaca. A Bíblia fala que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou lá e não vai comer. Não é para você. Irmão, tem coisa que não é para a gente. Tem coisa que não é para o crente, não tem coisa que não é para a pessoa de bem. A Bíblia diz que tem coisas que não são para os justos. Não era para Eva, mas o diabo falou lá para ela, não, imagine, Deus está enganando você, pode comer. Pode comer porque vai te dar entendimento, você vai ser igual a Deus. E ela olhou e falou: delícia. Não tem nada a ver com sexo, viu, gente? Não falam por aí, tá? E ela pegou a fruta e comeu. Ela não aguentou. E olha aqui, o ambiente que ela vivia era um ambiente top. Irmão, nunca houve um ambiente tão bom. Eu falo em ambiente, é lugar, atmosfera, para se viver como foi o jardim do Éden. Tudo era perfeito. Irmão, lá você não tinha dor, lá você não tinha cólica de rim, que é muito ruim, quem já teve como eu, várias vezes, é terrível. Lá não tinha doença, lá não tinha enfermidade, lá não tinha dor, lá não tinha esse calorão abençoado, lá não tinha morte.
Mas nada disso impediu que ela errasse, que Adão também errasse. Chamado Jardim do Éden, para nós, podemos traduzir como Jardim das Delícias de Deus. Era onde ele vivia. E tem gente que fala assim, se Deus me desse dinheiro, um carrão, se Deus me desse um casão, se Deus me desse tudo de bom, seria muito mais fácil eu resistir à tentação. Nananina, não. Porque resistir à tentação não é questão daquilo que eu tenho na minha vida, no meu bolso, no controle da minha mão. Para resistir à tentação, tem a ver com aquilo que eu tenho no meu coração, que é a presença de Deus, que é o temor a Deus. Naquele momento, faltou temor para Eva, faltou temor para Adão, e erraram. Não tem nada a ver. Tem gente que fala assim, se eu tivesse nascido filha do Silvio Santos, nasci na família errada. Se eu tivesse sido irmão do Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Não tem nada a ver, irmão. Diabo é diabo. Satanás é Satanás. Inimigo é inimigo. Adversário é adversário. O nome Satanás significa isso, adversário. Diabo, inimigo. É o nome, é a tradução. É o inimigo que é o problema. E a nossa falta de temor, muitas vezes. Para você ter uma ideia, Jesus, ele passou por uma provação lá no Getsêmani. É um outro jardim. Se o jardim de Adão e de Eva era o jardim das delícias, Jesus estava no jardim da aflição. E aí a gente vai ver que é possível mesmo vencer o mal estando em grande aflição. Jesus estava na aflição, porque ele sabia que ele ia ser preso naquela noite, que ele ia ser castigado, torturado naquela noite, e ele estava lá naquela noite, orando. Primeira diferença, porque a Bíblia chama do primeiro Adão e segundo Adão. O primeiro Adão foi o primeiro Adão mesmo, o primeiro homem, e o segundo Adão foi Jesus. O segundo Adão, que foi Jesus, diferente de Adão, que estava lá passeando, né? Olhando a natureza, observando os pássaros, comendo fruto a hora que queria. Jesus estava angustiado, porque ele mesmo disse, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Jesus estava sentindo o cangote aqui dele, aqui, ó, o bafo da morte aqui, ó. Eu vou te pegar hoje. A Bíblia diz que Jesus, ele estava orando. Queridos, quer vencer o mal que está te apertando, que está te colocando contra a parede? Ore a Deus. Busque a direção de Deus. Porque se não for isso, a gente faz aquilo que a nossa carne quer. E o que foi que Jesus disse? Qual foi a oração dele? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, eu não quero bebê-lo. Eu não quero isso. Mas aí imagino ele, para e se recompõe e diz, mas que seja feita a tua vontade, não a minha.
Jesus venceu no jardim da agonia, no jardim da angústia, e Adão e Eva perderam no jardim das delícias. Não é aonde eu estou que vai fazer de mim uma bênção. Mais feliz é com quem eu estou. Como o próprio Davi diz no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo, e o sua vara e o seu cajado me consola, e me guiará para águas tranquilas. Não é onde eu estou, não é onde eu nasci, é com quem eu estou, é com quem eu estou vivendo, é quem eu estou seguindo, a quem eu temo. Uma tradução para o nome Getsemane significa prensa de azeite. Prensa da azeitona, porque a azeitona, a oliva, é que vem o azeite. E lá no Getsemane tinha lá o moedor, o lagar ali, o lugar onde a prensa passava e moía a azeitona para tirar o azeite. Às vezes nós queremos estar no lugar onde tem um banquete. A gente quer estar no lugar onde tem um self-service, assim, sabe Adão e Eva? Tinha um self-service, assim, para eu poder comer. Hoje eu vou comer essa fruta, não, agora hoje eu vou comer essa. Tinha uma infinidade, podia escolher. Às vezes a gente quer estar num lugar de festa. E a Bíblia diz, Provérbios dizendo, que às vezes é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa, porque na casa de festa a gente se perde na festa, mas na casa de luto a gente tem reflexão. Jesus, ele estava no Getsemane, no lugar da prensa do azeite, ele estava refletindo na vontade de Deus. Está passando por luta, passando por dificuldade na vida, começa a refletir o que é que Deus quer da minha vida. É melhor estar no local do azeite do que no local das festas, porque o azeite é a representação do Espírito Santo e da unção de Deus. Jesus estava na aflição, mas ele estava onde a unção de Deus descia. Meu querido e minha querida irmã, esteja na presença de Deus, está na aflição, mas ore ao Senhor, fique na presença dEle, que Ele vai fazer descer do céu. É a unção de Deus que vai revigorar a tua força, para que você possa vencer toda força contrária contra a tua vida, em o nome de Jesus. É melhor estar na igreja do que estar em outras partes mil, já dizia Davi, porque aqui tem unção para a tua vida. Pastor, o que significa a palavra unção? Unção significa poder de Deus delegado à igreja para se realizar algo. Jesus diz: Pai, eu não consigo. E Deus falou: meu filho, a Bíblia diz que Deus enviou o anjo ali para consolá-lo, para lhe dar força. No local da unção, por mais terrível que seja o momento, é onde Deus vai se manifestar e vai dizer: eu estou contigo, e você é meu filho, você é minha filha, e você é mais do que vencedor, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abraão, ele desceu lá. Pastor, como que Jesus foi parar no Getsemane? Porque ele estava acostumado. Não era a primeira vez que ele foi ali. A Bíblia fala, em Mateus 26, 36, que era onde ele gostava de ir.
para orar. Estava ali no seu íntimo, no seu ego, no seu coração. Porque é lá no lugar do azeite, no lugar da oração, no lugar onde eu apresento a Deus as minhas aflições, as minhas angústias, é lá que Deus vai me fortalecer. É por isso que nós dizemos que é na presença de Deus que as suas fraquezas morrem, que toda impossibilidade fica apenas na palavra, impossibilidade, mas na realidade você vai entender que tudo é possível para aquele que crê no poder de Deus. É aqui que Deus nos dará a vitória. E a Bíblia diz que Jesus ele foi para a cruz do Calvário, enfrentar o seu destino, o propósito de Deus para a sua vida. Pastor, eu não vou aguentar. É normal, acostumado eu falar com muitas pessoas, que vêm, muitos irmãos que vêm falar comigo, pastor, eu não estou aguentando mais. Isso parece que eu estou lutando sozinho. Não é verdade. Deus está contigo. Eclesiastes 9:8 diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, roupa branca, representando que salvação, e nunca falte o óleo, o azeite sobre a tua cabeça. Para que nunca falte o azeite sobre a minha cabeça, eu preciso estar no lugar onde o azeite desce. É na presença de Deus, é na casa de Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus.